Sente-se, por favor, amado irmão. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Eu gostaria de iniciar hoje com vocês uma série de mensagens, depois desse período da Páscoa, sobre família, criação, queda e redenção. Família, criação, queda e redenção. E o texto de João, o capítulo 1, o versículo 14, mostra para a gente esse momento da redenção. Eu já aponto para você esse texto maravilhoso que nos direciona à redenção do indivíduo, da família. E o texto sagrado diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a glória do Filho unigênito do Pai. Amém? A família, e eu inicio com a criação, é a peça final de toda a criação. É o último que se torna o primeiro. Deus, com toda a criação, Ele expressa o seu amor à família. Ele não coloca a família no meio do caos. O livro de Gênesis começa mostrando que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e Deus não cria uma família e a coloca no meio de um caos. Não. Deus toma tudo isso e transforma tudo isso que é apenas um caos em uma criação bela e funcional, perfeita, e então, como expressão deste amor, entrega esse mundo perfeito a essa família. Então, a criação é uma expressão do amor de Deus a essa primeira família e a todas as famílias, porque todos nós desfrutamos desse mundo tão belo que Deus nos criou. Deus então ordena tudo isso e faz com que todas essas coisas expressem o seu amor a essa família, para que através de cada família da terra, daquela primeira família, mas também de cada família da terra, ele receba o louvor e a glória para sempre. Então toda essa criação, essa expressão do amor de Deus a essa família, e Deus cria o jardim do Éden, do prazer. Essa palavra Éden significa prazer. Deus cria esse jardim do amor, e Deus todos os dias desce para se encontrar com essa família. Deus todos os dias desce da glória e habita com aqueles que estão ali naquele jardim, com aquela família. E então essa família experimenta, eles têm ali diante deles a fonte do amor. Eles têm o próprio Deus, como João vai dizer em 1 João, Deus é amor. Eles têm o próprio amor, ali a fonte do amor com eles. E naquele oceano do amor que inunda a vida de Adão e Eva, eles mergulham em Deus todos os dias. Todos os dias eles bebem do amor de Deus, eles conhecem a Deus, eles desfrutam da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da condescendência de Deus, da amizade de Deus, da paternidade de Deus. Eles se relacionam com Deus em amor. Meus irmãos, que privilégio tiveram Adão e Eva. Como Deus coloca naquele jardim aquilo que era o ideal para todas as famílias da terra. Esse é o ideal de Deus, o plano original de Deus. O ideal de Deus é isso: Deus pessoalmente relacionando-se com a sua criação. São seus filhos, passamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus que nos cria em amor e cria esta família. Depois de criar todo esse mundo perfeito, Ele culmina com a última parte da criação, a família. E então, nessa família, Ele revela o seu amor, Ele derrama a sua graça, a sua bondade. Não há nenhuma restrição, Ele
reservado. O amor não é algo que está em nós, que nós temos. O amor é sempre algo aprendido. Nós recebemos primeiro o amor. Como diz 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o amor é sempre algo que nós recebemos primeiro e então entregamos. Se não recebemos o amor, como vamos amar as pessoas? E exatamente essa corrente de ouro de amor que Deus criou a família. Deus, o Pai, Ele veio até nós, expressa o seu amor, manifesta o seu amor, nos ama, nós experimentamos este amor. Adão e Eva, vivendo esse amor em Deus, passam a amar um ao outro no amor de Deus. E esse amor agora se estende, essa corrente da graça, esse elo do amor, ele se estende para os filhos que esse casal vai ter. Então, Deus os ama, eles desfrutam desse amor e passam a amar um ao outro, e agora amam os seus filhos e tomam os seus filhos e os conduzem à fonte do amor, da qual eles mesmos bebem diariamente, que é o próprio Deus. Então veja assim, esse ciclo do bem, esse elo do amor, essa corrente do amor, que deveria ser assim. Imagine as famílias se desenvolvendo, nascendo, a família e todas as famílias, de todas as nações, de todas as etnias, de todos os povos e raças, bebendo diariamente do amor de Deus, que está expresso na sua criação, mas não apenas isso, mas pessoalmente em Deus, amando a Deus, conhecendo pessoalmente a Deus, e amando assim seus filhos e seus netos, e amando assim geração a geração, vivendo esse elo de amor de Deus uns para com os outros. Como um sol, Deus brilharia o seu amor sobre todos, e todos seriam aquecidos pelo amor de Deus, e transmitiriam esse calor do amor de Deus uns para com os outros. Esse é o plano de Deus. E quando você olha isso, você fala: poxa, mas que coisa extraordinária, que plano maravilhoso o plano de Deus, que tremendo é o plano de Deus, como o plano de Deus é especial, como o plano de Deus é único. Nós jamais conseguiríamos imaginar algo assim, planejar algo dessa natureza, onde o amor de Deus encheria o coração de cada pessoa, de todo ser humano, e esse amor se transferiria coração a coração, relacionamento a relacionamento, família a família. Meus amados irmãos, quando nós olhamos esse quadro, veremos que, por estarmos cheios desse amor, Adão e Eva cheios desse amor, eles estariam cheios de duas coisas fundamentais: alegria e paz. Duas coisas que o ser humano busca sempre: alegria e paz. E exatamente os dois primeiros frutos de estar cheio do amor de Deus: alegria e paz. E então ser bondoso, ser amoroso, ser gentil, ser generoso, ser amável, ser humilde, tudo isso deriva-se do estado desse amor que enche os nossos corações de paz e alegria. Deus descendo para se encontrar com este casal maravilhoso. Queridos, Deus vivendo em amor com toda a humanidade, cada família. Esse é o plano de Deus. É interessante porque Paulo vai dizer algo parecido em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 11, ele diz: ora, o nosso mesmo Deus, e olha a ideia de família, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, o nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer
e aumentar em amor uns para com os outros e para com todos, como também para conosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isentos de culpa, na presença do nosso, novamente a ideia de família, do nosso Deus e Pai, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. É bonito a ideia maravilhosa desse amor de uns para com os outros e para com todos. Veja, essa é a ideia de Deus. Ele é a fonte do amor, Ele é a fonte de todo amor, de toda fidelidade, de toda bondade, de toda amabilidade. E nutridos desse amor, então a família existe, a família vive. Mas quando nós ouvimos isso, talvez a primeira coisa que vem na sua cabeça é dizer: meu Deus, o pastor, ele está falando de uma coisa que está tão distante da verdade, da realidade, que parece impossível uma utopia. Não é verdade, irmãos? A gente ouve o plano de Deus, a gente ouve a vontade de Deus, a gente ouve aquilo que é exatamente o que Deus deseja fazer, e a gente ouve isso e diz: mas isso está muito distante da realidade. Mas deixa eu apenas colocar um vislumbre na sua mente. Quando você abre em Apocalipse e você vê a Nova Jerusalém descendo do céu, ataviada como noiva, ela brilha como o sol, perfeita, é a igreja. Você vai ver que eles não precisam da luz do sol, porque Deus brilha sobre eles. Deus brilha sobre eles. Não mais sol, o próprio Deus brilha sobre eles. E eles vivem exatamente o que eu acabei de dizer para você, que é a vontade de Deus em gente. Então, deixa eu te dizer algo. Há uma criação perfeita, houve uma queda, mas há uma redenção. Há uma redenção. E essa redenção está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há uma redenção. Há uma redenção não apenas da eternidade, é uma redenção para hoje. É uma redenção para os nossos dias, é uma redenção para os relacionamentos, para as famílias aqui e agora, hoje, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então aquilo que você vê como impossível, como utopia, você está certo, porque não dá para viver isso na força humana, na capacidade humana. Não é possível viver isso na sabedoria e na força humana. Isso só é possível em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque quando perdemos a fonte do amor, do qual todos deveríamos beber, tudo se torna um deserto. Quando nós nos afastamos da fonte do amor, quando nós rejeitamos a fonte do amor, o próprio Deus, então tudo que sobrou foi um deserto. Quando não há água, não há vida. Quando não há essa fonte do amor, o que resta é um deserto seco, terrível. E quando nós olhamos a realidade hoje das famílias, sob o poder do pecado, aí nós vemos a distância da realidade do plano de Deus, que Deus deseja para nós hoje. O lugar onde o amor deveria ser o primeiro a ser derramado na família, que é exatamente aí. É o primeiro lugar onde o amor de Deus deveria ser derramado sobre Adão e sobre Eva, e sobre cada família. Ali, o primeiro lugar onde o amor de Deus deveria se tornar uma realidade. O que vemos é que muitas pessoas hoje se sentem sozinhas dentro das suas próprias casas. O lugar do diálogo, o lugar de abrir o coração, de olhar nos olhos, se tornou um lugar do isolamento. A solidão se tornou uma epidemia. E às vezes não basta a gente estar simplesmente no mesmo lugar. Às vezes nós estamos no mesmo ambiente físico, mas as pessoas estão isoladas,
sozinhas, sem relacionamentos profundos, qualitativos, sem diálogo profundo. Há um empobrecimento dos relacionamentos familiares, há um empobrecimento no diálogo. Não é só um empobrecimento na leitura profunda. Nunca se leu tanto na história da humanidade. Hoje, em média, se leem 10.000 palavras por dia. Uma pessoa lê até 10.000 palavras por dia. Mas são só palavras ou frases isoladas. São coisas que estão aí, simplesmente salteadas. Um post, uma palavra solta aqui ou ali. E muitas vezes, o que as pessoas estão vivendo são esse tipo de relacionamento. Superficiais. A leitura profunda é que transforma a mente, que muda, que nos faz de fato mais inteligentes, que faz o cérebro avançar, e de fato os relacionamentos profundos, mais do que simplesmente alguma coisa superficial, é que transforma os corações. E é isso que Deus quer para as nossas vidas, que essa pobreza que nós vemos dos relacionamentos não adentre a nossa vida, não adentre a nossa família. Mas infelizmente, estava lendo até um artigo mostrando que essa geração tem, e isso não é apenas a questão das crianças, mas é uma coisa que está pegando todo mundo, porque todo mundo tem um celular, todo mundo está em telas, e isso está cada vez mais empobrecendo os relacionamentos. As pessoas estão conectadas com pessoas que estão longe delas, e são conexões simplesmente fúteis, superficiais, na maioria das vezes, coisinhas bobas, e nada de fato substancial, que fale de mim, que fale da minha pessoa, que nos reconheçamos como indivíduos. É simplesmente coisas assim, meio que aleatórias, e você não se conecta com quem está à mesa com você. Você não se conecta com quem está no quarto ao lado. E a gente está vendo aí quantos pais e famílias estão descobrindo que seus filhos estão correndo risco dentro de casa. Estão em perigo dentro de casa. Mas eu pensei que ele estava bem, que ela estava bem, porque está dentro de casa. E as pessoas estão perdendo a habilidade de falar com profundidade, de perceber uns aos outros, de olhar um para o outro e dizer: olha, não, existe alguma coisa que está errada aqui. Essa pessoa está em um risco, essa pessoa não está bem. Estamos perdendo a habilidade da sociabilidade, de conversar, de dialogar, de olhar nos olhos uns dos outros, de perceber quando estamos bem ou não. Por quê? Porque estamos nas telas grande parte do dia. E estamos perdendo o relacionamento. E quando o empobrecimento do relacionamento acontece, seu coração se esvazia do amor. O seu coração vai perdendo o amor que deveria fluir em nós, no amor de Deus, uns para com os outros e para com todos. E a família deveria ser abraçada. E a gente pensa: poxa, a família cristã deveria viver algo diferente. Não, está aqui, as famílias daqueles que ainda não têm Cristo vivam assim, ok, faz parte. Eles não têm a fonte do amor, eles não têm Cristo Jesus, e eles perderam a Deus por causa do pecado. Mas nós, pela misericórdia de Deus, não porque merecemos, mas pela graça de Deus, somos encontrados neste amor. Então vivemos outra realidade, estamos vivendo de outra forma. Mas quando olhamos de fato, não há quase diferença entre os relacionamentos de pais cristãos para aqueles que não são cristãos. As diferenças são cada vez menos significativas e a pobreza vai tomando conta de tudo. E a manifestação de amor diminui em diálogos profundos, em conversas sinceras, em beijos, em abraços, em elogios, de você estar com o outro, em você ouvir o outro, não apenas falar das trivialidades do dia, mas você falar do coração
outro, né? De termos diálogos onde nos conhecemos de verdade, onde relacionamentos profundos estão sendo nutridos, né? Às vezes temos habilidade de conversar nas redes, mas estamos truncados em conversar, em dialogar, em falar e ouvir pessoalmente. Então, essa pobreza está acabando com as famílias, com os relacionamentos, e a violência que acomete as famílias não é apenas uma violência física, mas é a violência do abandono, desse abandono emocional, essa violência que se revela no distanciamento, na indiferença, onde não temos tempo uns para com os outros, porque estamos tanto tempo conectados ao aparelho. Talvez você receba semanalmente um relatóriozinho do seu celular. Talvez a maioria de nós receba esse relatóriozinho, dizendo quanto tempo você gastou com o celular, com cada aplicativo, quanto tempo você gastou no YouTube, quantas horas você gastou nas redes sociais. Provavelmente apareça para vocês. Você já contabilizou quanto tempo você passa aí? E você já contabilizou quantas horas você passa no relacionamento com a sua família? Então, tudo isso grita para a gente a necessidade de pararmos e refletirmos. Por que minha família não está melhor? Por que os meus relacionamentos não estão melhor? Por que o meu casamento não está melhor? Por que os meus filhos não estão crescendo mais saudáveis? O que está acontecendo? E a gente simplesmente vai deixando, e as coisas vão andando, vão passando, e a gente não nutre bons relacionamentos familiares. E eu creio que as Escrituras Sagradas nos chamam a pensar nisso. A Bíblia, ela nos chama a relacionamentos à vontade de Deus, ao plano original de Deus. Por exemplo, na Bíblia, comer junto é uma fonte de amor, é uma manifestação de amor. Veja, a criação é uma expressão do amor de Deus à humanidade. Nela você tem comida, nela você tem prazer, nela você tem beleza. Tudo na natureza expressa esse amor de Deus. Então, quando nós cozinhamos uns para os outros, eu acho legal isso nos coreanos. O pessoal da Coreia do Sul, eles têm esse negócio. Se você quer expressar amor para uma pessoa, você cozinha para aquela pessoa. Você faz comida para aquela pessoa. Você expressa amor cozinhando para aquela pessoa. E eles sentam junto, eles comem junto. Claro, não é uma coisa que também eles estão perdendo, mas é algo que às vezes nós precisamos nutrir como família. E às vezes vai fazer um almoço de família, cada um com o celular na mão, senta na mesa para comer. E aí não tem relacionamento, não tem diálogo, e às vezes são conversas assim, bobas que a gente tem. Claro, a gente tem que rir também, mas por que a gente não conversa de algo mais profundo, mais de nós mesmos, abrindo o coração, falando do nosso coração, né? Expressando e ouvindo uns aos outros, validando aquilo que as pessoas estão falando. Então, na Bíblia, quando nós comemos junto, é símbolo de comunhão, de aliança, de unidade, de falar de sonhos, de decepções, de expectativas, né? Tudo isso acontece na mesa e quando comemos. Por isso que a eternidade, a expressão do amor de Deus eterno para com a igreja, é o casamento, é a família, num banquete, numa ceia, numa festa de casamento que não tem fim. É um casamento eterno, uma celebração eterna, as bodas do Cordeiro. Então, cearemos para sempre com o Senhor, festejaremos eternamente o amor de Deus que Ele tem por nós, mas que nós passamos a ter por Ele. E também uns para com os outros. Veja essa realidade que Deus deseja. Deus retorna, só que Deus faz melhor. Deus faz melhor do que na criação. Agora, na recriação, na restauração
melhor do que Ele estava fazendo ali na criação, para mostrar o poder do seu grande amor, E exatamente a redenção, como Deus restaura para melhor a família, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Talvez você pergunta, mas para que o pastor leu aquele versículo lá no começo? E exatamente por isso. Olha o texto comigo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de amor. Cheio de amor. O que nós perdemos, a fonte do amor. E quando perdemos Deus, quando perdemos a fonte do amor, o deserto se instaura sobre nós. Agora, o Verbo se fez carne, o amor se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Esse amor que age, esse amor na prática, esse amor tangível, que se toca, que se sente, esse amor que anda nas ruas, que entra nas casas, que cura as pessoas, que perdoa os pecados, que ouve as pessoas, que está junto, Emmanuel, Deus conosco novamente. Deus entrou no mundo, lá no Jardim do Éden, todos os dias para estar com eles. Agora Deus entra no mundo de novo para estar conosco, no mesmo amor, na mesma misericórdia, na mesma graça, não para condenar, mas para salvar, para restaurar. E quando o Verbo se fez carne, Ele entrou numa família. Daí novamente um casal, José e Maria. E você vê a graça de Deus alcançando uma família e alcançando outra família, que aí é a família de Isabel e Zacarias, que são os pais de João Batista, que estão enfrentando uma luta terrível. Eles já são velhos, eles já são bem velhinhos, e naquela cultura eles estavam sem a bênção de Deus, eles estavam sob a maldição de Deus, eles não tinham filho, e eles já bem velhinhos tiveram que viver com a realidade da culpa. Nós não temos filho porque Deus nos castigou, nós não temos filho porque temos algum pecado escondido, nós não temos filho porque Deus não se agrada de nós, nós não temos filhos porque Deus não nos abençoou. E aí há uma cobrança familiar, diz: por que vocês não têm filhos? O que vocês estão escondendo? Qual o pecado de vocês? E a cobrança social, estão vivendo sob o peso dessa culpa o tempo inteiro. E você vê a graça de Deus chegando sobre aquela família, mas eles enfrentam tudo isso cheios do Espírito Santo. Toda essa luta, toda essa dificuldade, no lugar deles se estarem amargados debaixo de todo o peso, eles estão vivendo cheios do Espírito Santo. E então Deus, na velhice deles, lhes concede um filho, do qual o anjo do Senhor já disse: o nome dele será João, será grande diante do Senhor, ele vai preparar o caminho do Messias. E aquele homem, João Batista, se torna uma bênção extraordinária na mão de Deus. Mas eles vivem tudo isso cheios do Espírito Santo. E quando Maria vai para a casa de Isabel e Zacarias, porque elas são primas, quando ela entra na porta, João Batista treme no ventre de Isabel, e então ela diz: quem sou eu para receber a mãe do meu Senhor, do meu Salvador, aqui na minha casa? E Maria então faz o seu cântico maravilhoso: a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra no meu Salvador, porque ele contemplou a humildade da sua serva, a insignificância da sua serva. Então eu vou te louvar, Senhor. Irmãos, famílias restauradas pela presença de Deus. Sua família precisa de redenção. Do que você precisa? O Verbo
se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de amor. Sabe o que a sua família precisa? Da presença do Senhor Jesus. Se nós queremos voltar ao Éden, se nós queremos viver a vontade de Deus, nós temos que ir à fonte do amor, Cristo Jesus. O Verbo se fez carne, Ele habitou entre nós para restaurar a nossa vida, para restaurar as nossas famílias, para redimir, para produzir essa redenção. Ele, transbordante de amor, veio até nós para nos reconciliar com Deus, cada um de nós, mas também para produzir isso em nossas famílias, ok? Ele não veio para curar as feridas dos nossos corações, Ele veio para nos dar um novo coração. Que coisa maravilhosa, irmãos! Ele veio para mudar e tirar o coração de pedra, morto por causa do pecado, e nos dar um coração de carne, cheio de graça, cheio de amor, mas cheio de verdade. É interessante, porque o amor de Deus, ele não esconde o pecado. Ao contrário, o amor de Deus, ele revela o pecado, ele mostra a ferida, ele traz à luz o erro, para trazer o perdão, a restauração e a cura. Eu acho linda a expressão de Jesus, quando ele fala para aquela igreja, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a igreja de Éfeso, quando ela perde o amor, ele diz: lembra-te, pois, de onde você caiu, arrepende-te e volta ao teu primeiro amor. Nós precisamos lembrar de onde caímos. O amor, ele não esconde os nossos erros, não. Ele aponta os nossos erros, não para simplesmente trazer um tipo de condenação, não, mas para que você reflita onde você caiu, para que você veja os seus erros e não volte mais nele. A graça se revela, cheio de amor, cheio de graça, mas cheio de verdade. Ele é a luz do mundo, meus irmãos. Ele é a fonte da vida, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é a própria vida, Ele é o amor. E Ele veio trazer a mim e a você a sua salvação, mas essa salvação passa pela realidade de vermos a verdade da nossa vida. E quando olhamos a nossa vida à luz da graça de Deus, então podemos enxergar onde caímos e não voltar mais aqui. Então conheça, Deus, irmão. E aqui, aí você pensa: poxa, minha família podia estar aqui esta noite. E eu quero te animar. Convide a sua família, convide seus familiares, convide pessoas que você conhece. Estaremos falando sobre família nos próximos domingos, sobre aquilo que é o objetivo de Deus, o plano de Deus, a queda, mas a redenção, aquilo que Deus vai fazer melhor do que na própria criação. Traga a sua família, para que eles vejam que há esperança. Convide outras pessoas para que eles vejam o grande e maravilhoso amor de Deus. Mas tem que começar por alguém. Alguém precisa beber da fonte, que comece por você. Não espere que toda a sua família seja salva ainda. Comece por você. Comece você bebendo da vida. Comece você bebendo do amor de Deus. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Isaías 55:1. Deus está oferecendo o banquete do seu amor. Deus está oferecendo o banquete da sua graça. Deus está oferecendo um banquete do seu amor, chamando os pecadores a vir e desfrutar desse amor maravilhoso de Deus. E é esse o convite de Deus para você. Ele veio para revelar e não para ocultar. Mas se aproxime, porque o banquete que Ele te chama é o banquete do seu amor. Então busque a Deus para que Ele mude o seu coração.
o seu coração. Não pense agora na sua família, pense em você. O amor de Deus precisa mudar o meu coração, o seu coração. E quando a gente fala disso, irmão, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Eu gostaria muito de ser perfeito para a minha família, mas eu não sou perfeito para a minha família. Eu erro, eu tropeço, eu tenho que neles, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que voltar e dizer: eu errei aqui, eu pequei aqui, eu tropecei aqui, eu não fui correto aqui, me perdoe. Eu tenho que falar isso para minha esposa, para minha filha, para o meu filho. E uma coisa que às vezes eu digo para Deus, o Senhor não sabe de uma coisa: como é terrível ser pecador, como é horrível ser pecador. E de fato é isso, irmão. E quando nós olhamos o plano de Deus, entendemos o amor de Deus, isso dói mais ainda no nosso coração, porque a gente quer viver aquilo que é a vontade de Deus, o plano de Deus para a nossa família. Então, comece você bebendo do amor de Deus, porque é nutrido do amor de Deus que você vai poder amar. Lembra do texto de Romanos, capítulo 5, versículo 5? O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor está sendo derramado continuamente, diariamente. Você deve beber desse amor. Irmãos, é a mesma coisa. É a mesma coisa da graça de Deus aqui hoje em Cristo Jesus, daquilo que Deus planejou no Éden. Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 3, que nós devemos estar arraigados à imagem de uma árvore que tem suas raízes no amor. O amor é como esse rio que está passando, como diz o Salmo 1, onde o justo é como essa árvore plantada junto à corrente das águas. Ele lança as suas raízes nesse rio da presença, do amor, da graça, da misericórdia de Deus. Então ele está nutrido desse amor. Suas folhagens não murcham e não secam. Não é porque ele está no oásis ou no paraíso, não. Ele está no mesmo mundo caído e defeituoso, mas suas raízes estão na fonte do amor de Deus. E então suas folhas não murcham e não secam. E Paulo diz que nós devemos estar arraigados e alicerçados, fundamentados, inabaláveis, porque a rocha onde estamos é o próprio Senhor Jesus. Ele é a pedra, Ele é o fundamento, onde nossa família, onde as nossas vidas devem estar construídas, esse fundamento inabalável, inamovível, onde a nossa vida deve estar construída junto com a nossa família, o nosso casamento, os nossos relacionamentos familiares. Então, nós devemos estar arraigados e alicerçados e fundamentados nesse amor e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. E Ele vai dizer da largura, do comprimento desse amor, da altura e da profundidade desse amor, do qual nós devemos estar fundamentados e alimentados. E essa deve ser a vida do cristão, nutrido desse amor, bebendo desse amor. Você, amado irmão, fazendo a diferença na sua casa. Você sendo a luz na sua casa, a luz do amor de Deus na sua casa, a luz da graça de Deus, da verdade de Deus na sua casa. Pastor, em casa está estranho, está esquisito, está dividido, está quebrado, parece um vaso que despedaçou, não dá para colar. Que você comece a amar a sua família, que você comece bebendo desse amor. Pastor, é difícil amar a minha família. Pastor, é impossível amar a minha família. Quer dizer que Deus ama a sua família, então você também pode amar a sua família. Deus ama cada pessoa na sua família, apesar dos pesares. Então é hora de você beber do amor de Deus. E bebendo do amor de Deus, passar a amar aqueles a quem Deus deu a você para amar, a sua família. Então você precisa começar a beber do amor de Deus. Coloque como propósito na sua vida
Senhor, eu preciso me alimentar do teu amor, eu preciso nutrir a minha alma desse amor, eu preciso encher o meu coração desse amor. Então eu vou orar a Ti, eu vou buscar o Senhor, eu vou beber de forma intencional na fonte da água da vida que é o Senhor Jesus. Eu vou ler a Sua palavra, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, eu vou abrir o meu coração ao Senhor. Eu quero que o Teu amor flua em mim, cure o meu coração, que o Teu amor adentre a minha alma, me liberte, me restaure. Às vezes nós somos tão habilidosos de falar dos nossos problemas, traumas e passado para tantas pessoas, às vezes fazemos até na rede social, fica até escandalizado. Mas a pessoa fala isso, expõe a sua vida, rasga tudo, joga no ventilador a vida lá na rede social, agora todo mundo sabe das suas penas morais. Ah, meu Deus, que vergonha. Pergunte se essa pessoa falou disso para Deus. Se você chegou para Deus e contou tudo para Ele, você contou tudo para Ele. Quantas vezes você já contou tudo para Deus? De abrir seu coração para Deus e dizer tudo, 100%, não deixar nenhuma grama para trás, abrir o coração para Deus com tudo. Talvez você já fez isso para Ele, pessoas que não puderam te ajudar, não queriam nem saber da sua vida, não fizeram nada por você. Talvez naquele momento você até se sentiu bem por falar, mas ficou vergonhado depois, o que eu estou fazendo? Você já falou para Deus tudo, suas tragédias, seus sonhos, suas alegrias, suas tristezas, você já orou de verdade? Orar, abrir o coração para Deus, você já abriu o coração para Deus? Ah, pastor, mas Deus sabe, eu sei que Ele sabe, eu sei que Ele sabe, mas Ele está te chamando a orar, orar até que tudo isso seja curado por Deus, até que Deus restaure completamente o seu coração. Intencionalmente buscar a Deus, de verdade, abrindo 100% o seu coração para Deus. Porque o que vai acontecer se você não orar? O que vai acontecer se você não buscar a Deus? O que vai acontecer se você não ler a Bíblia? O que vai acontecer se você não abrir 100% do seu coração para Deus? Então vai continuar como está, e isso vai piorar, e os seus relacionamentos vão se deteriorar, e enfim. Comece com você. Deus, eu vou te buscar. Eu preciso ir à fonte do amor. Eu preciso estar cheio do amor, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. O amor é sempre derivado. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se eu não estou bebendo desse amor, como eu vou amar minha família com o amor de Cristo? Como a minha família vai ser restaurada? Deus tem que começar com alguém, que seja você. Que seja você, então determine isso na sua vida. Vou buscar o meu Senhor de todo o meu coração. E quando você busca Ele de todo o coração, você acha. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Deus te chama, rasgai não as vossas vestes. Rasgar as vestes é um sinal de luto no texto bíblico. Rasgavam as vestes porque estavam tomadas pelo luto, desespero, tristeza, então elas rasgavam. Deus diz: não, rasgai os vossos corações. Rasgou o seu coração diante de Deus, rasgou todo o seu coração diante do Senhor. Faça isso, querido, faça isso, e então beba do amor de Deus. Veja o texto sagrado, Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Ele está falando isso não para a pessoa do boteco, não, é uma pessoa da igreja. Carta de Efésios é para a igreja, para a pessoa do boteco. Não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução, toda espécie de libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Olha,
todos cheios do Espírito. Depois disso ele vai falar, marido ou mulher. Está vendo? É a mesma coisa no Éden. Sejam cheios do amor de Deus por essa comunhão, e então ele leva isso direto para dentro da sua família. Marido, ame a esposa. Esposa, honre o seu marido. Pais, ensine os filhos. Uma expressão de amor. Educar, ensinar. E educar e ensinar está junto, é andar junto, é comunhão, é relacionamento, é expressão de amor. Ensinar, elogiar, fazer aquela pessoa ir além de você. Esse é o sonho do pai e da mãe, que ama o seu filho. Eu vou fazer tudo para que meu filho vá além de mim, que ele experimente mais o amor de Deus, que ele conheça mais a Deus, que nas áreas profissionais dele ele vá além do que eu vou, que ele avance, que ele cresça além de mim, bem para além de mim. Essa é a vontade, é isso que não é a culpa, né? Não é relacionamento de culpa. Ele estava falando isso essa semana lá, que os coreanos têm esse negócio de relacionamento de culpa, né? Os pais fazem uma coisa boa e eles ficam nesse relacionamento de culpa com os pais. Não é isso, é fonte de amor mesmo, onde há um amor verdadeiro, e os filhos honram os pais como expressão de amor. É a mesma coisa, é o mesmo Éden, é a mesma restauração, queridos. Cheios do Espírito Santo, vamos para dentro de casa, amar a esposa, amar o esposo, amar os filhos, amar os pais. É isso, é a restauração da família, da família cristã. Isso é uma família verdadeiramente cristã, cheios do Espírito. Tu começa a buscar o Senhor, começa a buscar o Senhor de todo o teu coração, e continue intercedendo pela salvação da sua família, continue orando por eles, continue orando, intercedendo. Você nunca vai interceder o suficiente pela sua família. Ore por eles, ore por quebrantamento, por arrependimento, mas continue a ministrar Cristo para a sua família. Um versículo bíblico, uma palavra de Deus para a sua família. Traga algo para eles, ore por eles, tendo oportunidade, ore com eles. Ah, pastor, mas o pessoal da minha família está a orar, eles não podem orar não, mas ore, aproveita. Vamos almoçar, aproveita o momento de oração, né? Agradecer a Deus pelo alimento. Quando você for orar, já agradeça pela sua família. Seu obrigado pelo meu esposo maravilhoso, pela minha esposa maravilhosa, pelos meus filhos lindos que o Senhor me deu, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos. Você já agradece, e na hora de orar pelo alimento, os outros vão olhar, você abre o olho. Eita, que oração é essa? Você já está semeando ali o amor, você já está plantando o amor no coração deles, você já está demonstrando o amor. Seja intencional em estar com eles, em olhar nos olhos, em perguntar como estão, em ouvir os sonhos, em passar tempo com eles. Como nós precisamos disso, queridos. E tem que começar com alguém, que esse alguém seja você. Você que está bebendo do amor de Deus, você que tem a luz do Evangelho, a luz de Cristo, comece com você, e que você comece a fazer isso dentro de casa. Ah, pastor, mas é complicado. Comece um passo de cada vez. Não queira um mundo perfeito, não. Comece um passo de cada vez. Comece você buscando a Deus, comece você intercedendo por eles, e comece com pequenas expressões de amor. Manda lá no WhatsApp um versículo bíblico, uma palavra de Deus, um eu te amo. Coloque lá algo, diga alguma coisa, fale alguma coisa, pare, olhe nos olhos daquela pessoa dentro de casa e diga para aquela pessoa: eu amo você. Pronto, isso vai ser um impacto. A pessoa não está esperando, mas faça isso. Comece com você, beba esse amor, coragem. A gente tem coragem para falar tanta coisa terrível uns para os outros dentro de casa. A gente tem coragem de olhar no olho do outro e passar igual um trator sem freio, mas não tem a mesma coragem
para olhar nos olhos. A gente tem coragem para dizer: eu vou te dizer toda a verdade que você precisa ouvir. Eita, Jesus Cristo, é mais do que eu posso aguentar, é mais do que eu aguento suportar, né? Mas a gente não tem a coragem de olhar para o outro em amor, dizer: eu te amo, eu amo você. Faça isso, faça isso. Sabe o que? Eu te amo. Se você for o meu amigo. Um dia ele estava na padaria, uma senhorinha atrás da gente. É sua filha? Eu falei: é. Eu tenho minha netinha, da idade dela e tal, não sei o quê, e está fazendo faculdade, está terminando e tal, não sei o quê. Minha filha também e tal, não sei o quê. Aí ela é tão boa, né? Eu falei: eu sou fã número 1 dela. Ela, começou a rir e tal. E é isso, queridos. Essa expressão de amor. E que aquelas pessoas estão ali, a gente ama de verdade. É perfeito? Eu queria que fosse. Se tem uma coisa que o crente gostaria de ser, é perfeito. Mas não. Não, a gente tropeça. E nesses tropeços a gente volta, olha nos olhos, pede perdão e diz: eu quero mudar. Eu quero ser melhor para você. Para a glória de Deus. Vamos orar. Feche seus olhos. Glória a Deus nesse momento. Que comece em você. Que comece através de você. Que você diga: Senhor, me faz beber do teu amor.